Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxe, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxe, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxe foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na terra. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais descendem os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primogênito, Deete, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade foi o pai de Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joctã. Joctã foi o pai de Almodá, Salefê, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabê. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com Quetura, a sua concubina, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jocsã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Amaleque, nascido de Tímina, a sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Tina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor. A sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar.
A sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. Samlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Hadade reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matrede e neta de Mesabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez, Hezrom e Ramul. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda. Ao todo foram 5. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etã, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu primogênito. O segundo foi Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. O sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho de Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, teve filhos com Azuba, a sua mulher, e com Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe casou-se com Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, bem como Quenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos estes foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe e Éfrata, Abia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, pai de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o primogênito de Esrom. Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atará, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel: Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã: Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai: Nadab e Abizur. Adil, mulher de Abizur, chamava-se Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Foram estes os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma das suas filhas por mulher.
Ela lhe deu um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o primogênito, que foi o pai de Zif, e Maressa, que foi o pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorquião. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Calebe, teve 3 filhos: Arã, Moza e Gazês. Arã gerou Gazês. Estes foram os filhos de Jadaí: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, a concubina de Calebe, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Calebe teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o primogênito de Efrate, Sobal, fundador de Kiriate Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriate Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraéus. Deles descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabés, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu primogênito era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da sua mulher Eglá. Estes são os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram filhos de Davi, além dos que ele teve com as suas concubinas. Tamar foi a irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primogênito, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão e Ananias. Selomite foi a irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel,
Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, os de Arnã, os de Obadias e os de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaías e os seus filhos Atus e Gal, Bariá, Nearias e Safate. Ao todo, 6 descendentes. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Novo Testamento. João capítulo 5, versículos 25 ao 47. Em verdade lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Se testifico em meu próprio favor, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho em meu favor é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me confiou para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O próprio Pai que me enviou testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se buscam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Porque se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.